Bom, vou fazer mais duas confirmações. Aparece para vocês aí o sinalzinho vermelho de gravação e está aparecendo a minha imagem também? Tá, sim. Então, Sim. ótimo. A imagem não. Tá Eu acabei de só liberar a os minha dedos. câmera. Eu acabei de liberar a minha câmera, possivelmente deve começar a aparecer para vocês aí. Só para a gente oficializar o nosso boa noite aí. Então, é o seguinte, na semana passada nós tivemos provas, como eu já falei aqui nesses primeiros minutos de conversa. As provas já foram corrigidas, então vocês fizeram a prova quarta passada, na quinta de manhã mesmo eu lancei as notas. Eu não posso passar um gabarito ainda hoje, porque, como vocês têm conhecimento, alguns colegas que não conseguiram fazer a prova na semana passada tiveram uma nova oportunidade nessa semana. E isso é muito importante justamente para que, nesse momento, né, em que o nosso objetivo aqui é que todos tenham a possibilidade de... A Fábio está voltando, tá? De terem a possibilidade de fazerem a prova. Alguns tiveram problemas, alguns sem computador, alguns com dificuldade de instalação do software, enfim. Nosso objetivo, como já foi falado, é que ninguém saia prejudicado. Então, eu não vou necessariamente corrigir a prova hoje, fazer a vista de prova hoje, mas posso fazer alguns comentários. A prova de vocês tinha questões abertas e fechadas. Possivelmente vocês perceberam que, ao acabar a prova, receberam uma nota imediata. Era uma nota imediata referente apenas às questões fechadas. As questões abertas eu corrigi no outro dia. E o mais interessante é o seguinte, sobre as questões fechadas, é que até me surpreendeu, porque eu sempre gosto de ter essa possibilidade de ler ou ouvir o que vocês têm a contribuir, porque às vezes eu esperava um padrão de resposta, mas na verdade vocês resolveram o problema de outra forma, que também resolve, que também dá certo. E isso eu achei fantástico. Então vocês tinham uma pequena caixa de diálogo para preencherem as respostas. Obviamente, quando eu elaborei a questão, eu esperava um ou dois tipos de respostas, às vezes veio um terceiro tipo de resposta, ou a explicação de vocês ela foi interessante. Portanto, na semana que vem, quando nós tivermos a oportunidade de discutir, eu também vou fazer esses comentários com vocês. Vocês querem fazer algum tipo de comentário? Se tiveram dificuldade, eu sei que teve problema de acesso ao AVA, né? Ficou sobrecarregado, mas no geral as questões estavam dando para entender o que eu estava querendo pedir. Vocês necessariamente utilizaram o AutoCAD como apoio, ou viram vídeos e foi com a apostila. Então, assim, só queria ouvir de vocês inicialmente em relação ao processo, como que funcionou na semana passada. Pode ser um de cada vez. Acabou, assim, sinceramente, sendo uma prova meio que de consulta mesmo, né? Aí a gente já consultou a apostila, às vezes é alguma coisa ali, eu consultei o AutoCAD. Porque nesse molde aí não pegou pra você não usufruir dessa situação aí. Essa é uma questão prevista mesmo, mas em relação ao enunciado, se estava dando para entender, se estava claro, se, enfim, se as opções estavam condizentes, tranquilo? No mais, assim, o processo da prova. Eu imaginei que foi tranquilo. Tá bom, excelente. Bom, esse era o recadinho inicial que eu queria dar para vocês. Eu tinha destinado aí uns 10 minutos para a gente conversar sobre a prova, mas como elas ainda estão acontecendo, a gente fará na semana que vem. À medida que os outros colegas forem surgindo, eu vou admitindo, mas como vocês já sabem, a nossa rotina de aula, né, até 8h15, a gente vai com a explicação da sessão 3.1, que a gente começa hoje, partindo aí, né, para a terceira unidade e quarta unidade da nossa disciplina. Vou explicar também o exercício que vocês deverão entregar com prazo de 1 semana. E no segundo horário, faço o download da nossa aula. Fico aqui para tirar dúvidas, vocês podem me procurar, seja por WhatsApp ou aqui dentro do Teams mesmo. E é isso. Vamos ter as mesmas rotinas. Também vou compartilhar o exercício no AVA, ou no AVA, inclusive, já está. Possivelmente vocês já devem ter percebido se alguém acessou. É importante, mais uma vez, frisar,
Vocês devem ter percebido isso ao acessarem as notas de trabalho. Não adianta você ter me entregue trabalho por e-mail se o seu AVA estava desatualizado. Então, alguns colegas tiveram 1.000 pontos porque estavam com o AVA atualizado, outros colegas tiveram, sei lá, 800, 600, 400, 0, né? Porque não estavam com o AVA atualizado. Então, é muito importante vocês semanalmente acessarem, fazerem a pré-aula, que adianta muito no entendimento aqui do nosso encontro ao vivo. Então, vamos lá, gente? Vamos partir para o que temos que trabalhar no dia de hoje. Alguém quer fazer algum comentário, alguma ponderação sobre nota? Não? Eu só fiquei confusa em relação à minha nota, porque, tipo, ficou a mesma nota das questões que deu as questões fechadas lá, depois ficou minha nota final. Aí eu não sei se eu errei todas as abertas, se eu não errei. Tá. Eu só não vou poder responder isso hoje, tá? Ah, tá. Repassar o gabarito hoje. Uhum. Mas vamos fazer o seguinte, na semana que vem você me lembra, Thiago, não pode mais retificar, porque aconteceu isso no semestre passado. Quando passa o prazo, mas eu acho que até semana que vem a gente consegue retificar sim. Se aconteceu algum erro de correção de minha parte e a gente precisar retificar, ou eu vou retificar e você vai já perceber a nota na prova, ou você vai verificar isso nas notas do segundo bimestre. Mas a gente faz a vista de prova sim, pode ficar tranquilo. Obrigada. Uma pergunta, vocês conseguem acessar, porque eu consigo acessar cada uma das respostas de vocês. Vocês conseguem visitar a prova novamente e verem o que vocês responderam ou não? Não. Ou fechou? Não dá para ver mais esse acesso, né? Dá não. Pelo menos para mim não, para alguém dá? Não, então é bom ver, porque assim, o processo é inteligente, porque olha só, pensa se fosse a prova física. Vocês entregam a prova para o professor e ele fica com a prova. Então faz sentido. Eu consigo ver as provas de vocês como se eu tivesse recebido a prova, né? Então na semana que vem a gente faz essa vista, igual você, Lavínia. Thiago, posso ver minha prova? Eu abro, compartilho a tela aqui com vocês e a gente vê questão por questão o porquê do seu erro ou do seu acerto, tá? A gente faz isso na próxima semana. Beleza. Beleza, gente. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no WhatsApp. Vamos começar. O que eu vou fazer? Na aula de segunda-feira, por conta de inconsistência na rede, deu uma travadinha, principalmente próximo ao intervalo. Então, eu vou tirar a minha câmera aqui, tá? E vou passar a compartilhar a tela. Então, vocês vão estar com o meu áudio, com a tela a partir de agora, mas, de qualquer forma, eu preciso da resposta de vocês, se vocês estão visualizando a tela e a velocidade que isso está acontecendo. Então, eu vou começar aqui, vou tirar a câmera. Só quero que vocês me falem, por favor, se já estão visualizando a minha tela, que está no AutoCAD. Para mim, tá. Maravilha. Vamos adiante. Então, vamos começar, pessoal. Seção 3.1, ferramentas auxiliares de precisão e de desenho. Vocês verão uma questão nessa... Deixa eu só habilitar aqui. Vocês verão uma questão muito importante nessa unidade, nessa seção. Não tem nenhuma ferramenta nova. Vamos dizer assim, tem alguma novidade nessa seção? Não. Mas ele vai relembrar algumas ferramentas. E aí cabe uma ressalva, tá, pessoal? Algumas dessas ferramentas eu já mostrei para vocês antes do que a apostila apresentou, para facilitar a vida, obviamente. E algumas ferramentas ele só apresenta agora, e eu também não tinha apresentado, mas com o objetivo de facilitar o desenho de vocês. Vocês vão aumentar a velocidade na hora de realizar um desenho. Se vocês acessaram o AVA, o exercício dessa semana é esse exercício aqui, ó. Então, eu já queria começar a fazer algumas perguntas para vocês, por isso que é importante vocês me falarem se visualizam a tela, tá? Bom, e aí, acho que aqui predominantemente a galera teve desenho técnico comigo. Então eu consigo fazer com tranquilidade algumas perguntas e gostaria de ouvi-los nesse momento. Primeiro, vocês acreditam que
Esse aqui é o exercício que vocês farão, tá? Vocês acreditam que essa vista ela é suficiente para nós entendermos essa peça? Não. Sim. Sim ou não? Pra mim, não. E pra Fábio, pelo jeito, também não. Não, para reproduzir, não. Mas para entender, mais ou menos, que tem um eixo de simetria, parece que é uma coisa cilíndrica, mas a profundidade não tem como saber, né? Maravilha. A gente está com eco aí, pessoal. Por exemplo, a Fábia parece que acessou 2 vezes. Só verifica o microfone de vocês por conta do eco aí, tá? Vamos lá. Presta atenção, essa informação ela é muito relevante. A gente não consegue ver a espessura da peça. E eu também não consigo afirmar se, olhando da esquerda para a direita nessa peça, se ela é cilíndrica ou não. A gente pode até deduzir, mas nós vimos na disciplina no semestre passado que deduzir não é uma técnica que nós esperamos do desenho técnico. Ele tem que ser preciso e conter todas as informações. Então vamos olhar aquela primeira cota lá na esquerda, 60. A gente acredita que seja em milímetros, porque estamos trabalhando com a BNT, mas eu não consigo afirmar se é um diâmetro de 60 ou se é simplesmente uma largura da peça, que vai ter uma determinada espessura. A gente pode imaginar essa peça sendo vista, né, do alto, né, uma vista superior, que pode ser cortada em uma chapa. Você pode ter um corte a laser aí, um corte a água, enfim, que seja um amassarico, não importa o processo. Mas pode ser um corte de uma chapa que você não tem espessura. Em contrapartida, se essa peça for cilíndrica, nós temos aí alguns corpos, né, como 60 milímetros, que seria 60 milímetros de diâmetro. Nós teríamos um outro diâmetro intermediário que a gente não tem informação dele, a gente vai ter que calcular a partir dos ângulos fornecidos e dos comprimentos desses cones que estão no meio da peça. Então, o autor ele nos fala o seguinte, essa peça, eu acho que o texto está até aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom, ele fala aqui, olha, o desafio nessa tarefa é relativamente simples, tal, porém o esboço que você recebeu não foi cotado de forma normatizada, apesar de possuir todas as informações necessárias. Eu concordo e discordo, vou falar com vocês. Para fazer essa vista, eu concordo com o autor. Essa vista aqui tem todas as informações. Só que em relação à peça, falta espessura, falta profundidade, como foi o termo que a Fábia aí citou. Concorda ou discorda, pessoal? Ou nenhum nem outro? Concordo. Tá. Então, vamos lá. Para fazer a vista, tem todas as informações. Ok. Para fazer a peça, eu não tenho todas as informações. E uma terceira pergunta, por que o autor fala que não está normatizada? O que vocês, observando as cotas aí, me falam que não está legal? O que está diferente do que a gente aprendeu lá em cotagem na terceira unidade de desenho técnico no semestre passado? O que não está bom aí? Ou está tudo beleza? Parece que tem alguns excessos de informação. Exato. Um excesso de cotas. Então, por incrível que pareça, na segunda-feira, os alunos falaram a mesma coisa e eu não concordei. Porque, olha só, vamos lá da esquerda para a direita. 60 a gente precisa, 45 a gente precisa, o próximo 60, todas as cotas que estão aí, nós vamos precisar para fazer o desenho. Não tem redundância. Mas eu acho que alguém falou aí que tem cota dentro da peça, né? Dentro da área da peça. Não é isso, pessoal? Ou eu ouvi errado? Foi a Fábio que falou. Falou, né? Então vamos lá. Não é proibido ter cota dentro da área da peça. A gente deve evitar. É aquele tal do bom senso que sempre quebra a nossa bicicletinha quando a gente está trabalhando com desenho técnico, né? Mas vamos lá. Além de ter cota dentro da área da peça, tem uma outra situação que ela é considerada grave, que são as cotas de cones e chanfros. Por padrão, a gente não cota assim.
tá? Por exemplo, aí, ó, o primeiro chanfro lá na extremidade está aparecendo 45 por 30 graus. A gente não deveria, para chanfro, cotar assim. Nós deveríamos cotar o comprimento linear desse chanfro e não a hipotenusa, como foi cotada aí. Então, tem isso no de 45, tem isso no de 15, tem no de 30, no de 35. Portanto, aí eu concordo com o autor que não está normatizado. Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu abri as normas de desenhos para vocês e mostrei como cotar cones e como cotar chanfros. Estão lembrados disso? Beleza ou não beleza? Sim. Então tá bom. Eu vou até aumentar aqui o áudio do meu microfone. Estou ouvindo vocês bem baixinho. Tá. Podemos ir adiante, pessoal? Vocês querem fazer mais algum comentário? Não? Então vamos lá. Bom, olha só, tem um detalhe. Estou voltando aqui para a tela do AutoCAD. Eu falei com vocês que todo novo desenho ele é adimensional. Então, quando eu faço uma linha de 10, uma linha de 100 ou uma linha de 1000, eu ainda não informei para o AutoCAD qual que é a unidade. Mas, se eu não informo, ele entende inicialmente que isso está em milímetros. Eu já mostrei para vocês anteriormente como mudar, né, a unidade do programa. Então, eu posso vir, né, aqui em utilitário de desenho, unidades, e mudar para metro, mudar para centímetro, mudar para milímetro, mudar para polegada, enfim. Mas, por padrão, a gente entende que vai desenhar em milímetros. Tem um detalhe. Aqui a gente tem, ó, vocês estão vendo minha tela, né, pessoal? Ó, vocês têm um modo grade que... tá, só reforçar essa questão novamente. A gente vai trabalhar muito com essa barra inferior aqui hoje. Justamente é o que trata na seção 3.1, e eu destaquei aqui os comandos que vão ser trabalhados. A gente vai falar primeiro da grade, lembrando que no AutoCAD, na apostila, os comandos estão em inglês, e aqui eu vou mostrar para vocês os comandos em português, quando eles estiverem em português. Então, quando a gente pega aqui, ó, inicialmente, eu tenho, ó, como desabilitar a grade, que em inglês é grid. Charlie, para que seria útil eu ter a grade habilitada? Bom, você vai ter uma boa possibilidade de trabalhar com a grade habilitada se ao lado você utilizar o Snap ou Snap, que em português é chamado modo ajuste, tá? Mas antes da gente chegar no Snap, vamos falar da grade primeiro. Se eu digito, prestem atenção aqui na tela, ó, se eu digito o comando grade e dou Enter, que em inglês, né, eu teria que fazer isso grid, eu te falo que é o seguinte, a grade que vem por padrão no AutoCAD é 10. Então, cada quadradinho desse que vocês veem no fundo, ele tem lado 10. Então, 10 de comprimento, 10 de altura. Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, trocando a escala, se eu digitar 1000, como que a visualização da área vai ficar diferente, ó. Digitei 1000 e os quadrados ficaram bem maiores. Vocês conseguem ver isso? Hein, pessoal? Dá para... Tá, maravilha. Charlie, mas então eu vou voltar para 10, porque como a gente vai trabalhar em milímetro, talvez uma escala de 10 em 10 milímetros ajude eu a trabalhar. Mas se eu estiver fazendo uma planta baixa, né, de um terreno, de uma casa, talvez 10 em 10 milímetros não seja legal. Talvez 100 em 100 milímetros, talvez 1000 em 1000 milímetros, você que vai adaptar a grade de acordo com a sua necessidade, ou trabalhar com outras ferramentas como Zoom, tá? Que nós já vimos. Só que tem um detalhe. A grade, ela tem um comando chamado, que esse aqui é pulo do gato, tá, gente? Ele está em inglês, inclusive, que é o Grid Style. O que é o Grid Style? Por padrão, no AutoCAD, ela vem como 0. Se eu trocar para 1, vejam se vocês conseguem sentir a diferença do que aconteceu na tela. Deu para ver? Ao invés de quadrados, o que apareceu nas telas? Um monte de pontinho. Um monte de pontinho, exatamente, um monte de pontinho.
Essa visão, ela era padrão em versões anteriores do AutoCAD, mas eu estou mostrando para vocês porque vai que alguém agrada, né, de trabalhar com os pontinhos, fique à vontade, é só trocar de 0 para 1 ou de 1 para 0. Bom, até então, todas as linhas que nós desenhamos, eu sugeri vocês utilizarem o comando linha e depois digitar o comprimento dessa linha. Mas, por exemplo, se eu escolher o comando linha, eu vou dar um zoom aqui para esses quadradinhos que são de 10 em 10 milímetros, para que eles fiquem maiores, tá? Se eu venho aqui em modo de ajuste e ativo, que é o Snap, olha o que vai acontecer, pessoal. Não sei se vocês estão reparando, mas eu estou deslocando o mouse para a esquerda e para a direita e ele começa a dar uma pequena travada em cada aresta, em cada vértice desse quadrado. Para que isso me ajuda? Bom, me ajuda o seguinte, eu tenho que fazer uma linha de 40 milímetros, né? Eu posso começar contando 1, 2, 3, 4 quadradinhos, cliquei. Isso pode me ajudar a fazer uma linha de 40 milímetros sem a necessidade de digitar 40 milímetros ou manter o comando ortogonal, tá? Ah, Charlie, sempre então eu vou usar o grid? Nem sempre, tá? Que é o modo ajuste. Eu tenho que me policiar para não ficar falando grid aqui, né? Porque grid e snap, porque são os comandos em inglês. Nem sempre, porque se você tiver que fazer uma linha inclinada, isso não vai ser tão legal para você, tá? Se você tiver que fazer uma linha inclinada. Tanto que quando você clica aqui para fazer uma linha inclinada... Calma aí que eu mudei o plano. Quando você clica para fazer uma linha inclinada, as coisas ficam um pouco mais difíceis, tá? Você vai precisar desabilitar aqui, ó. Você vai precisar desabilitar o comando snap, porque senão você vai ter um pouco de dificuldade na hora de fazer essa linha inclinada. Se estiver travando um pouquinho para vocês aí, gente, durante a gravação trava um pouco para mim também, tá? Mas então, vai ficar a critério de vocês utilizar o snap, que é o modo ajuste, ou a tecla F9, ou não. Fica a critério de vocês. Tranquilo até agora, pessoal? Vamos adiante? Porque eu vou fazer o desenho com vocês da aula de hoje, tá? Só quero mostrar algumas possibilidades. E aqui, ó, dentro do Snap, tem uma setinha também que eu posso abrir as configurações. Isso está na apostila na seção 3.1. Ah, Thiago, você tinha falado para a gente lá que digitando o comando grade, né? Digitando o comando grade, você pode mudar de 10 para 100 para 1000. Ou você pode vir aqui e mudar também, tá? E fazer todas as configurações que estão dentro dessa caixinha aqui. Ativar o Snap ou não. Como eu falei, a gente pode simplesmente digitar o comando e digitar a medida, ou aqui no cantinho, configurações de ajuste, mudar lá dentro. Vai de acordo com a necessidade aí de vocês. Vamos adiante do que eu tenho que mostrar aqui na apostila que eu separei para vocês. Comando ortogonal, vocês já sabem, tecla F8 e a função dela também. O rastreamento polar, que está aqui, ó. Rastreamento polar, isso eu mostrei, se eu me lembro, ainda dentro de sala de aula para vocês. Então, qual que é o meu convite para vocês, né? O rastreamento polar, que em inglês é o Polar Tracking, você pode configurar ângulos para o que vai acontecer com esses ângulos configurados. É muito simples. O meu está para 15, 30, 45, 60, tem 45, 90, 135, possivelmente de você estar habilitado 90, 180, 270, eu acredito que sim. Mas o que vai ser vantajoso se você utilizar o Polar Tracking? E aí tem que ativar ele, tá, pessoal? Tem que ativar ele para ele funcionar. Assim como eu estou fazendo aqui, ó. Ah, como que eu ativo o Polar Tracking? Tá? Deixa eu desativar aqui para vocês verem. O Polar Tracking, ou rastreamento polar, como está aparecendo aí na tela de vocês, também é ativado pela tecla F10. Vocês estão me ouvindo? Tá com algum delay? Tá tudo tranquilo? Pra mim tá ótimo. Então tá bom. Também escutando.
Só estou fazendo umas anotações aqui. Maravilha. Vamos adiante, então. Quando eu pego uma linha e eu estou com o Polar Tracking ativado, que pode ser com a tecla F10 ou aqui, quando eu começo uma linha lá na interseção, olha o que vai acontecer, pessoal. Ó. A linha 90 graus, o mouse dá uma travadinha. Depois, a 75 graus, ele vai dar uma travadinha. A 60 também. A 45 também. A 30 também. E a 15 também. Portanto, nós conseguimos fazer linhas inclinadas nos ângulos que nós desejamos com o Polar Tracking ativado. E aí aquela perguntinha de bate-pronto, hein, gente? Se eu quiser fazer uma linha, ó, vou habilitar o comando linha agora. Se eu quiser fazer uma linha com comprimento e ângulo, como que eu tenho que digitar? Uma linha inclinada. Vamos ver se vocês lembram. Isso eu ensinei ainda em sala de aula. Você digita o comprimento, tab e o ângulo? Isso. E se eu não digitasse o tab e escolhesse vírgula? O que aconteceria? Dá certo também, se eu não me engano. Não dá certo, só que a segunda informação não seria o ângulo, seria uma dimensão também, né? Então, ó, se eu pego uma linha, faço aqui, ó, comprimento 40, tab. O tab me pergunta o ângulo. Por exemplo, eu posso colocar 20 graus. Então, se eu digito comprimento, tab, a próxima informação que vai ser solicitada vai ser um ângulo. Certinho, pessoal? Maravilha. Indo adiante, a gente vai para essa função aqui, ó, que a gente chama em inglês de OSNAP, ou ajuste de objetos em português, que a gente pode habilitar com a tecla F3. E aqui vai uma observação muito interessante, que é a seguinte. Principalmente as pessoas que já têm uma certa experiência no AutoCAD, elas clicam muito na tecla F3, depois clicam na F3 de novo, habilitando e desabilitando. Só que dentro do F3, eu, por exemplo, estou com habilitado extremidade, meio, centro, mais próximo e interseção aparente. Tem gente que habilita tangente, perpendicular. Só que vocês vão perceber que se vocês estiverem com muitos OSNAPs ativos, a tarefa de desenhar vai passar a ser um pouquinho árdua, porque o seu mouse vai travar toda hora buscando relações trigonométricas, ortogonais e geométricas. Então, você pode escolher trabalhar com isso habilitado ou não. Particularmente, o que eu faço com o Snap? Eu deixo sempre habilitado, tá, gente? Estou falando que isso é o melhor. Eu deixo sempre habilitado com algumas poucas opções habilitadas, para eu não ter o risco aí de toda hora ter que ficar com o mouse travado, agarrando aí em alguma relação geométrica. O que a gente pode fazer? Aí vem um pulinho do gato. Eu posso, por exemplo, isso sugiro que vocês anotem, por mais que esteja escrito na apostila, vou até procurar aqui, onde está escrito na apostila de vocês, está aqui, ó, na página 123 da apostila ou 125 do PDF. Você pode usar os OSNAPs apenas no momento que você deseja. Então, eu preciso buscar uma relação perpendicular, uma relação de tangência. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou apertar a tecla Shift e apertar o botão direito. Aparecerá na tela essas relações de OSNAP que você utilizará apenas no momento daquela linha, daquele desenho. Tudo bem? Bom, foi uma pergunta de um aluno, e aí eu até fiz essa anotação aqui, porque pode ser também a dúvida de outros. Todo mundo tem essa aparência cinza de fundo de tela na área gráfica, pessoal? Ou alguém tem fundo branco, fundos preto? Ou está todo mundo nesse tom acinzentado? A minha é dessa cor aí. O meu também é assim. Fechado, boa noite.
O meu também é, tá normal. Também, né? Gorete, eu acho que seu microfone está um pouco chiado, tá? Ou você Eu fui pra entrar hoje, deu probleminha na entrada, eu atrasei hoje. Tive que chamar o Leandro, mas deve estar com problema sim, tem hora que tá falhando. Vou desligar ele. Vou ativar o mudo de todos aqui, mas aí vocês podem depois liberar o microfone quando forem interagindo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na área gráfica. Eu clico com o botão direito, vou na última opção, chamada Opções. Depois eu vou acessar a aba, né? Tem várias abinhas aqui, Arquivo, Exibir e tal. Eu vou na penúltima, chamada Desenho, e aí tem um botão chamado Cores. Nesse botão chamado Cores, tem uma série de opções que vocês podem mudar. Então, ó, o espaço que a gente está trabalhando é o primeiro, ó, espaço de modelo 2D. E aí, espaço de modelo 2D, a primeira opção aqui é plano de fundo. E eu estou com a cor que já é característica padrão do AutoCAD, mas eu posso restaurar todos esses elementos para cores padrões. Então, eu mudei para branco, mudei para preto, mudei para vermelho, não gostei, você pode vir aqui e restaurar depois. Então, o caminho é esse, tá, pessoal? Botão direito na área gráfica, você vai clicar lá, depois você vai escolher a opção Opções, tá? Depois Desenho, depois Cores. É a última opção aqui, Opções. Dúvidas? Estamos bem até agora? Tudo certinho? Então vamos começar. É o seguinte. Até agora tudo certo. Nós vamos fazer efetivamente esse desenho aqui. Ele está na página 127. Esse é o exercício de hoje. Tá? Esse é o exercício de hoje. Mas antes de eu começar no AutoCAD, eu queria trocar uma ideia com vocês do seguinte. Vocês já com a experiência de alguns desenhos que executaram, eu sempre sugiro que vocês deem uma analisada nele antes de sair rabiscando linha no programa. Quem me sugere aí como começar? Como vocês começariam esse desenho? E aí, galera? Como vocês começariam? Libera o microfone aí. Da esquerda para a direita, a parte que tem mais cotas. Da esquerda para a direita, você começaria ali na cota de 60 milímetros. Isso. Beleza, eu também começaria por ali. Mais alguma observação? Pessoal, tem uma... A linha do Não centro entendi. aí, né? Zero. Isso, eu ia falar isso agora. Tem uma linha de centro no desenho. Isso pode ajudar em alguma coisa no desenho do AutoCAD? Simetria, né? A simetria. Então, essa linha de centro, que é uma linha de simetria, nos mostra que a metade superior da peça é igual à metade de baixo. Então, aqui vai uma dica para vocês fazer essa peça. A gente pode desenhar só a metade dela e depois utilizar um comando para fazer a outra metade. Qual comando é esse? Espelho. Isso, espelhar, comando espelhar, maravilha. Então vamos lá. A única atenção que eu tenho que ter é em relação à cota. Se eu vou fazer apenas a metade, aqui eu tenho que fazer 60 milímetros dividido por 2. E aí sim fazer essa linha. Então vamos começar a trabalhar, gente. Eu vou fazer o desenho aqui. E vou escolher uma linha inicialmente. Tá? Vou habilitar o Snap, justamente para eu tentar fazer essa primeira linha sem auxílio de cotas. Vamos ver se vai me ajudar. Então, o primeiro ponto, como que eu faço na origem? Né? 0, tab 0. Vou mandar isso lá para a origem.
E aí eu tô com o Snap ativo, vou só... Vocês estão vendo que o Snap ativo ele já tá me deixando doidão aqui, né? Eu vou só tentar... Ó, tanto ficou doidão que o programa deu até um Alt Tab aqui. Deixa eu começar de novo, até mudei o zoom. Quando tá transmitindo a aula, ela fica meio doidona mesmo. 0, tab 0. Comecei aqui. Aí, observem que eu tô com o Snap ativo. E para fazer a linha de 30, ó, eu vou fazer uma linha 10, 20, 30. Aproveitando o Snap. Cliquei. Dá um ESC para ver, para vocês verem. Não precisei fazer uma linha com dimensão. Vou conferir se está certinho. Qual que é a distância daqui até aqui? 30 milímetros. Ah, Thiago, mas se eu quiser fazer uma linha, habilitar o comando ortogonal, pode também, F8, e fazer ela dimensionando com 30 milímetros. Maravilha. Eu fiz com o Snap para mostrar para vocês que é possível. A próxima linha, a gente começou a desenhar a metade aqui, ó. Ela tem um comprimento de 45 por um ângulo de 30. Como eu falei, não é a forma padrão de nós cotarmos chanfros e cones, só que nos ajudou agora para desenhar no AutoCAD. Então, nesse caso, foi um mal que veio para o bem, porque eu posso pegar aqui, ó, deixando os ângulos ativos, 15, 30, 45 e 60, e aqui eu vou ter ângulo de 30, 45 e 15, ótimo. Todos estão contemplados nessa opção aqui que eu deixei. Eu vou fazer uma linha, partindo dessa extremidade, que vai ter um comprimento de 45, e vou aproveitar o ângulo aqui, ó, 45. Só que o problema é que eu fiz ela, confirmei ela antes. Eu vou primeiro travar ela no ângulo, ó, 15, travou, 45 de comprimento. Enter. Fiz uma linha de 45 por 15. Tá feita a linha. E a vantagem de fazer as linhas assim, eu estou dando ESC só para ir mostrando para vocês. É que nem apertar o ESC que eu vou precisar. Eu posso fazer cada linha agora que nós vamos adiante. Ó. Eu tenho uma próxima linha de 60 de comprimento. Aqui o Snap não me ajudaria tanto, porque cada quadrado tem a distância de 10 milímetros. Eu precisaria de 6 quadrados inteiros. Só que essa linha ela não está coincidindo com os vértices do quadrado. Então, eu vou simplesmente fazer uma linha ortogonal agora. Vou habilitar o F8. Fazer uma linha ortogonal de comprimento. É 60, não é isso? 60? 60. Ô, gente, só que vocês me deixaram errar, né? O primeiro ângulo lá, agora que eu estou vendo a diferença, não é 15 graus, é 30. Ninguém falou nada. Tá bom, vamos fazer de novo. Estou vendo que estava sem proporção. 45, 30 graus. Agora uma linha ortogonal de 60. Dúvidas até aqui? Vocês fariam alguma coisa diferente? Que seria mais rápido? Alguma sugestão? Então vamos lá. Próxima linha. Comprimento de 15, inclinação de 45. Comprimento de 15. Só que eu tenho que habilitar aqui embaixo, né, pessoal? Comprimento de 15 por uma inclinação de 45. Depois eu tenho uma linha de 25 a 0 grau, uma linha de 30 a 45 graus. Olha como que já vai facilitando o nosso trabalho, pessoal. Eu não preciso ficar necessariamente digitando aqui as informações angulares, apenas as de comprimento. Comprimento de 60 graus a 0 grau, comprimento de 60 milímetros a 0 grau. Uma linha inclinada de comprimento 35 a 15 graus. Agora eu vou fazer um pause aqui, porque foi tudo muito rápido, muito simples. Eu quero que vocês me ajudem o seguinte, ó, eu fiz tudo isso aqui, ó, todo esse caminho eu já desenhei. Parei aqui. Me ajudem a concluir o desenho. O que vocês fariam agora como próxima etapa?
Pessoal, libera o microfone aí, me ajuda aí. A parte de baixo, né? Não, nós vamos continuar na parte de cima. Mas como que eu faço, ó, toda essa parte que eu estou passando o mouse? Como que eu vou fazer? Quero dica. Como que eu vou fazer essa partezinha que está faltando? Dá para puxar uma linha na vertical de 80, aí depois você puxa uma para a direita para achar a extremidade para achar o centro do furo, depois você puxa a linha na diagonal. Excelente, excelente. Olha só, toda furação ou todo elemento circular, ele precisa ser cotado, né, com um comprimento e uma altura, são essas duas coordenadas. Então, olha, nós desenhamos até aqui, ó, onde eu estou com o mouse. Então, ó, se eu jogar na horizontal, são 100 milímetros, jogar na vertical, 80. Então, eu tenho uma coordenada de 80 por 100, que eu vou encontrar o centro desse furo. Depois, com o centro desse furo, eu vou conseguir fazer esse diâmetro. E aí, com esse diâmetro pronto, eu vou conseguir fazer uma linha tangente. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Ó. Eu estou aqui, tenho que puxar uma linha de 100 de comprimento. Deixa eu só tirar o grid que está habilitado. 100 de comprimento. Subir uma linha de 80. Subir uma linha de 80. E aí eu vou ter certeza que aqui vai ser o centro da furação. Só conferir. 100 por 80. Maravilha. Chegamos aqui no centro da furação. Tem um diâmetro de 40 e um raio 50. Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar um círculo. Eu particularmente gosto de trabalhar centro-diâmetro, a segunda opção. Então, eu chego aqui no centro e o diâmetro que eu tenho que fazer é 40. Depois, tenho que fazer um outro círculo de diâmetro 100. Não é isso? Se o raio é 50, o diâmetro é 100, não é, pessoal? Estou no caminho certo ou estou errado? Sim. Agora, olha só, galera. Aí que vem um detalhe. Por quê? Se eu pegar uma linha aqui, ó, eu consigo encontrar ela em vários pontos do círculo. E eu preciso de uma relação geométrica aqui de tangência. Não sei se vocês vão se lembrar agora, mas para fazer isso lá na disciplina de desenho técnico, né, vocês tiveram um custo danado para encontrar os pontos que originariam a tangência entre elementos. Aqui no AutoCAD é muito mais simples. Eu não vou manter habilitado o OSNAP tangente, porque eu não vou precisar dele toda hora, mas eu falei com vocês que eu posso pegar um comando linha, e aí eu vou apertar Shift botão direito, vou escolher tangente, e aí ele vai me perguntar, especifique o primeiro ponto. Olha que o símbolozinho de tangente está aparecendo aqui no círculo. Ó. Vou escolher qualquer lugar do círculo, do perímetro do círculo. E o segundo ponto é aqui. Ó. Olha que beleza, pessoal. Para quem pelejou com compasso, pelejou com esquadro, agora eu só vou apagar as linhas que não são necessárias para esse desenho. Então, ó, linhas que não são necessárias. Sua tela travou. Oi? Sua tela está travada no menu da tangente. Não andou, não? Eu vou fazer de novo, então. Não, mas de qualquer maneira eu vou repetir. Mais alguém travou, gente? O meu tá travado ainda também, Charles. Ah, tá. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar e começar a compartilhar de novo e repito essa última operação. Bom, a minha tela tem que voltar a ser exibida agora, eu deletei a linha. Só me falem aí, por favor, se vocês estão acompanhando comigo. Tá na sua tela de volta. Maravilha. Então, olha só. Linha. Só que a minha explicação vocês entenderam, né? Eu não garanto a tangência só unindo daqui
até aqui. Não garanto, porque eu posso encostar em qualquer ponto do círculo. Shift, botão direito, escolho tangente, procuro o círculo, e aí o símbolo de tangente vai aparecer verdinho, cliquei, levo até a aresta que eu desejo, e aí está pronto. Deu certinho, gente? Deu sim, pessoal. Tranquilo ou não tranquilo? Você fazendo aí é tranquilo, né? Na hora da gente fazer, que a cabeça embola. Tá gravando, gente. Tá gravando, pô. Por enquanto tá tranquilo. Então vamos lá. O que está sobrando aqui no desenho? A gente precisa apagar, ó. A gente precisa apagar essa linha, ela não é útil. Essa linha, caramba. Essa linha aqui não é útil. Essa linha que não é útil. Essa linha que não é útil. E essa última linha aqui, eu posso utilizar um comando que eu ensinei para vocês para aumentar o comprimento dela. Vocês lembram qual que é? Comando esticar. Quase. Estender. Entende, é. Estender com S em português. Com S em português. Seleciono. E aí eu vou estender. Eu vou coincidir aqui, ó, nessa linha. Na verdade, eu vou até ultrapassar um pouquinho, depois a gente apaga. E agora, galera, vocês sabem que eu preciso criar uma linha de centro. Aí, essa pergunta ainda não chegou, mas já vou antecipar ela. Charlie, eu todo novo desenho vou ter que fazer um novo layer? Não necessariamente. Vamos supor que você trabalha numa empresa, tá? E aí quando você trabalha nessa empresa, ela já tem um padrão de penas, né? De layers, de camadas. Se ela tiver esse padrão, você pode salvar um template padrão. E aí como que você salva o template padrão? É muito simples. Quando você for salvar o arquivo, ao invés de salvar um DWG, que é o desenho, você salva como, igual está aparecendo na tela, um modelo de desenho. Tá? E aí, quando você salva um modelo de desenho, todos os layers e informações que você adicionou no programa ficam salvas como um modelo, que em inglês a gente chama de template. Tranquilo? Tranquilo. Que beleza. Que aí ao invés de DWG é DWT, né? Esse T é de template. Muito bem. Mas como eu não salvei o template, eu vou criar aqui uma nova camada. Essa nova camada eu vou chamar traço ponto. O tipo de linha, cliquei errado, o tipo de linha eu vou carregar ela como traço ponto ISO, ok, carrego ela escolhendo, né? Agora dou ok, vou mudar a cor, vou colocar aqui um amarelinho para contrastar, e aí ela vai estar disponível para eu desenhar. Vou escolher ela aqui agora, traço ponto, vou fazer uma linha aproximando da extremidade, e aí eu vou levar ela um pouco, né, mais ou menos metade do quadradinho, vai dar uns 5 milímetros. A gente sabe que tem que passar um pouquinho do elemento, né, então vou até metade do quadradinho aqui. E vou fazer essa linha de centro com 0 grau. Vou fazer ela ultrapassar menos do que um quadrado, porque eu sei que cada quadrado vale 10 milímetros. Vou dar ESC. Vou apagar o excesso, que é aqui. E agora metade do desenho está praticamente pronta. Eu só vou precisar, acho que eu tenho que liberar alguém para acessar aqui. Yasmin. E agora eu vou fazer linhas voltando para
Na verdade, eu vou fazer a linha agora não. Eu vou espelhar primeiro, depois eu faço as linhas que faltam, que são as arestas. Metade do desenho está praticamente pronto. Eu vou escolher agora o comando espelhar. Perguntinha para vocês. Por que eu vou selecionar de baixo para cima, da direita para a esquerda, e não de cima para baixo, da esquerda para a direita? Ou seja, estou escolhendo aqui, ó, a caixa de seleção verde e não a azul. Por quê? Porque a azul só seleciona linhas que estão juntas. Linhas completas dentro da área. Se vocês observarem, as duas linhas verticais das extremidades, elas não estão completamente dentro da seleção. Mas quando eu escolho com a seleção verde, elas entram na jogada também. Combinado? Então, ó, escolhi, apertei Enter. Aí ele me fala, qual que é o primeiro ponto da linha de espelhamento? Eu tenho que escolher a linha de centro criada. O comando é o espelhar. Aqui é o espelho, tá, pessoal? O primeiro ponto é o espelho. Clico, e aí é só jogar para baixo o mouse. Olha lá, jogar para baixo o mouse, escolher a angulação igual a 0 e clicar. E depois dar um Enter. Olha que beleza, gente, que beleza. E agora eu vou unir as arestas com o comando linha. Joamenta. Vou escolher. Olha! Tem gente aí que deixou o microfone ativo. Ô, gente, vocês acreditam que a gente está acabando o desenho? Olha que beleza. Eu estou usando aqui o L Enter, né, porque é o comando linha. E como eu tenho que dar o ESC cada vez que eu faço a linha, senão ela continua. É isso. Tá certinho nosso desenho, pessoal? Tem erro? Sussa. Bom, é isso. Isso que vocês me entregaram. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu já vou começar aqui a abrir a chamada. Só um minutinho. Lista de chamadas. Vou começar com a chamada de uma vez, depois eu vou explicar o exercício. Ixi. A pessoa de vocês está zoneando a chamada aqui no Excel. Agora eu acertei. O Excel online, às vezes, quebra a bicicletinha da gente. Hoje é dia 29. Vamos lá. 29. Do 4. Maravilha. Já eu explico o desenho para vocês. Eu vou usar a chamada aqui pela nossa listinha. E aí vocês vão me ajudando a responder, tá? A Carla tá aí, né? Se eu pular alguém, eu esqueci de alguém, vocês me ajudam. Eu não estou vendo o Davi. Depois a Fábia está presente. Depois Gabriela presente. Joaquim presente. Jéssica não. Larissa não. Lavínia presente. Luiz Felipe presente. Gorete presente. Matheus não.
Michael, sim. Paula. A Paula não chegou a entrar, não, né? Não vi. Késia também não. Renan, presente. Suindara, presente. A Tainara chegou a entrar, né? Desistiu depois. Tamara não. E a Yasmin presente. Então, chamada, galera, tá feita. Tá? Chamada realizada. Vamos lá. Exercício. Estão vendo a tela aí? Pessoal? Exercício referente à seção 3.1 é uma atividade valorada. Como que vai ser a valoração de atividades? O total de trabalhos que eu passar para vocês, tá? Eu vou pegar a nota de trabalhos e dividir. Então, passei 7 trabalhos. Nota dividido por 7. 6, nota dividido por 6. Eu acredito que, se tudo der certo, serão 6 trabalhos, porque temos 6 unidades. Vocês vão me enviar, né, até a quarta-feira que vem, dia 6/5, os trabalhos por e-mail, que é o charlie.lopes@croton. Vocês vão salvar um arquivo DWG e salvar naquele esqueminha que a gente já sabe. Exercício 3.1, nome 1, nome 2, nome 3. Atenção às observações, porque são referentes ao que a apostila nos mostra na seção 3.1. O esboço acima não foi cotado de maneira normatizada, mas possui todas as informações. Vocês viram, eu fiz com vocês. Não é necessário cotar, a gente ainda vai aprender sobre cotagem. Minha sugestão, use as ferramentas de precisão apresentadas na seção 3.1. O Snap, o Snap, usando o botão direito com Shift, utilizem o Snap, né, para vocês utilizarem a grade. Tá? Tiago, você vai ter como avaliar isso? Não, eu quero que vocês desenhem mais rápido. Tá? E cuidado que no livro os comandos estão em inglês e no vídeo eu oriento em português. Esse arquivo eu já vou mandar para vocês. Assim que eu interromper a gravação, eu faço o download, mando para o YouTube e queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula de hoje. Ou se está tudo claro. Pessoal? É individual o trabalho? Legal, boa pergunta. Assim como todos os outros, 1, 2 ou 3 alunos, tá? 1, 2 ou 3 alunos. Maravilha, galera? Como eu falei, ó, o meu dimensionamento de aula ele tá ok, porque eu falei que ia gastar 10 a 15 minutos fazendo uma vista de prova, mas infelizmente não posso fazer, por motivos nobres até, né? Ainda tem colegas realizando atividade, mas na semana que vem a gente vai abrir a prova e discutir um pouquinho sobre ela também. Beleza? Bom, eu vou encerrar a gravação. Até 8h15 estou aqui, depois a gente vai ter um intervalinho e depois do intervalo, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem me chamar, seja aqui no Teams ou seja no WhatsApp. Tudo bem, galera? Tranquilo. Maravilha, então. Até mais, então. Um abraço.